E aí, galera, tudo bem? Gente, Geometria Molecular, livro 1B, frente B. E agora a gente está começando uma unidade nova, né? Unidade 4, onde a gente vai falar sobre a propriedade dos compostos. Então, a gente está começando no capítulo 10, está lá na página 82, e a gente vai abordar esse capítulo de uma maneira um pouquinho diferente. Eu vou mostrar o que é geometria molecular, a gente vai fazer alguns exemplos juntos. Vou mostrar uma tabelinha aí resumindo as geometrias, e aí vocês vão ter alguns para fazer. Tá? Dessa vez não vai ter lista nos estudos. O que eu vou querer de vocês são todos os exercícios do próprio livro nosso, tá? Então, vocês vão ver que ali no final está indicado as páginas e os exercícios certinho. Mas a ideia é fazer mais exercícios para na sexta-feira a gente tirar essas dúvidas, então, lá no atendimento, lá no plantão. Lembrando que para falar de geometria molecular, como o nome já diz aqui, ó, molecular é de molécula. Então, eu estou falando de compostos de ligação covalente. Se você tem dúvida ainda sobre fazer ligação covalente, volta no vídeo de ligação covalente, assiste ele de novo, refaz os exemplos e tenta ver o que estava acontecendo. Tá? Você vai precisar saber montar ligação covalente para determinar a nossa geometria. Tá, Marlene, o que é essa geometria? Galera, a geometria molecular é a forma como os átomos se organizam espacialmente. Uma molécula, ela não é plana, ela tem uma estrutura. E essa estrutura, ela surge depois de uma teoria que é conhecida como teoria do VSEPR, tá? Lá em inglês, ou, trazendo para o português, TRPEV, Teoria de Repulsão dos Pares Eletrônicos da Camada de Valência. O nome assusta. Mas na prática, pensa o seguinte, elétron é negativo. Então os elétrons da camada de valência, eles sempre tentam ficar o mais distantes possíveis. Quando eu coloco dois átomos próximos, os elétrons de um átomo vão tentar se distanciar do outro átomo. E aí nós vamos ter, então, essa teoria se aplicando. A ideia é, deixe o que nós vamos chamar de nuvens eletrônicas mais afastadas umas das outras. Professor, o que é uma nuvem eletrônica? A nuvem eletrônica nada mais é do que um par de elétron ou então uma ligação química, independente dela ser simples, dupla ou tripla. Ligações químicas ou pares de elétrons não ligantes são considerados aí nuvens eletrônicas. E nessa ideia disso aqui serem as nuvens eletrônicas, a gente vai ter três situações. Olha só. Uma primeira situação, imagina que eu tenho aqui um átomo, e esse átomo tem dois pares de elétrons não ligantes. Então, olha só, uma nuvem, duas nuvens. Ah, eu tenho um átomo que tem três pares não ligantes. Então, olha só, uma, duas, três nuvens. Se ele tiver quatro pares não ligantes, então uma, duas, três, quatro nuvens. Tá? Ou esse átomo está fazendo duas ligações, esse está fazendo três, esse está fazendo quatro ligações. Quando você olha para isso aqui, dá para determinar algumas geometrias. E é aí que vai surgir a geometria. Tá? Então, o formato que essa molécula vai assumir por causa da sua nuvem. Olha só, a nossa situação 1, ela vai assumir uma situação que é um segmento de reta, vai ser linear. A situação 2, repara aqui eu tenho um triângulo equilátero, então eu tenho uma geometria triangular. E aqui eu tenho um tetraedro, uma geometria tetraédrica. A gente vai montar as moléculas, com base em exemplos aí eu já vou fazer com vocês, levando em conta essa ideia, tá? Levando em conta os pares eletrônicos, levando em conta a quantidade de nuvens eletrônicas que eu tenho ao redor do meu átomo central. Lembrando que essa nuvem eletrônica, de novo, né? Podem ser os elétrons livres, os pares de elétrons livres ou as ligações químicas. Tá, e como é que eu monto essa geometria? Até agora, você fez a ligação covalente montando a estrutura de Lewis, montando a estrutura plana, sem se preocupar com o desenho. Agora, você vai passar a se preocupar com o desenho, olhando para a estrutura de Lewis e identificando algumas coisas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Como é que eu determino, então, a geometria molecular? Para eu determinar ela, eu vou seguir essencialmente duas etapas. Escrever a fórmula eletrônica, ou seja, a fórmula de Lewis, tá? Com base nos elétrons que cada átomo possui na camada de valência, aquilo que a gente já fez em ligação covalente, e contar o número de nuvens eletrônicas e átomos ligados em torno do átomo central. Gente, nós sempre vamos levar em conta para determinar a geometria o átomo central. Então vamos ver um exemplo aí. Ó. CO2. Carbono tem 4 elétrons, oxigênio tem 6. 6. 6 aí. Beleza? Aí agora eu vou pensar o seguinte.
Vou fazer a ligação entre eles, então vamos só trocar a cor aqui para fazer a ligação covalente. E vou compartilhar. Um compartilhamento, 2 compartilhamentos. Esse átomo de oxigênio está estável, o carbono ainda faltam 2. Então, olha só. Um compartilhamento, 2 compartilhamentos. E se você parar para pensar, eu estou naquele caso de antes. Olha só, eu tenho aqui ó, um átomo central com uma nuvem, 2 nuvens eletrônicas. Se eu estou naquele caso 1, que era a nossa situação aqui, ó, olha aqui, ó, carbono com 2 ligações, 2 nuvens eletrônicas. Eu posso dizer que a molécula de dióxido de carbono, de CO2 que a gente montou aqui, ela vai ser o quê? Vou montar ela aqui, ó. Fazendo ela na geometria correta, o CO2 vai ser O, dupla C, dupla O. Ou seja, é uma molécula linear. E está feita a geometria para eles. Tá? Acabou, está montada aí a geometria para esse composto. Agora, vamos dar uma olhada na geometria do O2. Coloca o átomo de oxigênio. Então, quando a gente pensa no O2, né? Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Vamos manter a mesma linha de cores. O oxigênio tem 6 elétrons. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O outro oxigênio também tem 6. Vou fazer o compartilhamento entre eles, né? Aqui, ó. Tá. Agora, esse aqui não apareceu no caso anterior. Gente, toda molécula que tiver somente 2 átomos, sempre, sem exceção nenhuma, com 2 pontos eu faço uma reta, um segmento de reta. Então, todas as moléculas que tiverem apenas 2 átomos serão lineares. E o gás oxigênio, O dupla O, também é uma molécula linear. O legal de você ver que ela é linear é que a gente pode pensar no seguinte: a gente olha para a linear e percebe que ela tem um ângulo de 180 graus. Aqui, ó. Quando você olha para ela aqui, ó, o ângulo é de 180 graus. Depois eu coloquei uma tabelinha para vocês com os ângulos, mas é bem bacana de perceber que cada geometria vai ter um ângulo específico. Então, CO2, A e O2. Vamos em frente? Vamos voltar para 3 átomos, né? Porque com 2 a gente já sabe que é sempre linear. Vamos fazer a água agora. Pô, molécula de água a gente já fez, né? As ligações químicas dela. Então pensa aí. Molécula de água. Hidrogênio tem um elétron, oxigênio tem 6, hidrogênio tem um elétron. Vou compartilhar esse elétron. No momento em que eu compartilhei, repara que sobraram 2 pares. Então, quando eu olho para o oxigênio, quantas nuvens eletrônicas ele tem? Na realidade, se eu pensar nele aqui, ó, eu consigo ver que eu tenho 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas. Com 4 nuvens eletrônicas, eu tinha aquele formato, né, que era o último caso, a minha última situação. Nesse caso, os pares de elétrons livres aqui, ó, eles vão tentar, esses dois, o 2 e o 4, eles vão tentar se afastar, fazendo com que a molécula de água não fique reta, assim, linear, porque eles estão com um ângulo de 90 entre os outros. Eles vão modificar a geometria e vão chegar a uma molécula que vai ter esse formato aqui, ó. E olha os pares de elétrons aqui. Nesse momento, eu mudo a minha geometria, eu aumento o meu ângulo entre as ligações, que aqui era de 90 graus entre cada uma, né? Aqui passa a ser um pouquinho maior, 109 mais ou menos. E aí eu passo a ter, então, 105 na verdade, eu passo a ter uma geometria que ela é dita angular. Com essa geometria angular, a gente consegue, então, ter uma nova situação. Tá? Então, uma nova geometria angular aí, a gente tem, então, com, olha só, 3 átomos e pares de elétrons sobrando, ou com 4 nuvens eletrônicas, e aí sobrando 2 pares de elétrons. Vocês vão ver que eu estou falando de par de elétron e de nuvem eletrônica, porque depois eu vou sugerir mais uma forma de vocês analisarem, tá? Mas, de novo, montei a ligação covalente, olhei, sobraram pares de elétrons? Opa, sobraram 2. Eles vão para cima, a minha geometria fica angular. Vamos dar uma olhada em frente aí. E se fosse o NH3? O nitrogênio,
Vou pegar aqui, ó. O nitrogênio tem 5 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 3 hidrogênios para colocar, então. 1, 2, 3. Aí eu vou fazer as ligações covalentes. Lembra lá? Chega a 8 o nitrogênio. Agora, quando eu olho, eu vejo que eu tenho um par de elétrons sobrando. Eu tenho o mesmo caso de antes. 4 nuvens, né? Olha só. 1, 2, 3, 4 nuvens. Só que um par somente sobrando agora. O que vai acontecer aqui, gente, é um efeito quase como um guarda-chuva, tá? E aí nós vamos ter uma situação onde os hidrogênios que estão aí nas nuvens 1 e 3, eles vão ser deslocados para frente. Só que numa ideia de estar um mais para frente do quadro e um mais para trás do quadro ou da tela do computador. Então, resultado, eu vou ter algo assim, ó. Nitrogênio, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e o par de elétron em cima. É como se isso aqui, ó, esse H, o nitrogênio e esse H estivessem no mesmo plano. E esse aqui estivesse lá para trás do plano. Ou ainda, esses dois no mesmo plano, esse para trás e esse para frente. Tá? Então a molécula vai assumir um formato em 3D, o que vai dar para nós uma geometria agora chamada de piramidal. Imagina que os 3 hidrogênios vão formar um triângulo que vão ser a base de uma pirâmide. E o nitrogênio é o topo da pirâmide. Então você vai ter uma geometria aí chamada de piramidal. Tá? A molécula, então, tem 4 átomos, tem 3 nuvens eletrônicas ocupadas e um par de elétrons livre. E aí você tem uma molécula do tipo piramidal. Também vamos ter um ângulo específico para ela, a gente vê daqui a pouquinho. E se eu trocar o nitrogênio por um boro? Se eu tiro o nitrogênio e coloco um átomo de boro, eu modifico um pouquinho a minha estrutura. Então vamos lembrar, o boro tem 3 elétrons na camada de valência. E eu vou ligar 3 hidrogênios. 1 hidrogênio, 2 hidrogênios, 3 hidrogênios. Vou compartilhar os meus elétrons. Beleza? Está compartilhado. Agora, como é que eu vou ver a minha geometria? Repara que aqui eu estou naquela situação 2. Um átomo central com 3 nuvens ao redor. O que eu faço aqui? Eu vou tentar deixar o ângulo mais distante possível. Eu vou chegar num ângulo de 120 graus entre cada um dos ligantes. Chegando numa geometria que vai ser isso aqui, ó. E eu vou ter 120 graus entre cada um deles. Nesse caso, eu tenho uma geometria que é chamada de trigonal plana. Tá? Ou somente trigonal. Tá? Ela é uma geometria trigonal plana, onde eu tenho realmente um triângulo aqui, né? Dá para visualizar bem, né? Ó, pensa aqui, ó. Um triângulo equilátero aqui nesse composto. Tá? Então, outra geometria para vocês, trigonal plana. Metano. Vamos montar aqui. Se eu vou montar o metano, carbono, átomo central, faz mais ligações, 4 elétrons. E eu tenho 4 hidrogênios. Opa. Então, lembrei que eu coloco um de cada lado, né? Um hidrogênio, 2 hidrogênios, 3 hidrogênios, 4 hidrogênios. Fazem nosso compartilhamento. Fechou. Agora eu vou pensar o quê? Tenho 4 nuvens, todas elas estão ocupadas. A minha geometria vai ser aquele caso 3 que apareceu lá no início, chamada de tetraédrica. A tetraédrica, vocês podem representar ela assim, como estava lá no primeiro desenho, ou ela também pode ser simplesmente representada na sua versão planificada, tá? E aí seria isto aqui. As duas formas são aceitas. Essa geometria ela vai ser muito usada na química orgânica. Então ela é uma geometria do tipo tetraédrica. Tá? Toda vez que o carbono fizer 4 ligações simples, que ao redor do carbono nós tivermos aí 4 nuvens, nós vamos ter a geometria do tipo tetraédrica. Galera, eu tentei passar os casos principais, tá? Junto com vocês, fazendo um de cada. E aí nós temos aquelas exceções ao octeto, né?
Então tá aqui, ó, PCl5. Vamos montar ele. E esses casos são geometrias especiais, tá? A gente vai trabalhar essencialmente com esses dois exemplos, mas é legal de ver. Para o PCl5, o fósforo tem 5 elétrons, então olha só. 1, 2, 3, 4, 5. E ao redor dele eu vou colocar 5 cloros, que tem 7 elétrons cada um. Agora eu vou fazer os compartilhamentos. Então, olha só. Lembra que o nosso fósforo chegou a 10, né? Nesse momento, eu tenho uma geometria especial, uma geometria um pouquinho diferente, tá? Essa geometria, ela é chamada de bipiramidal. Vamos ver se eu vou conseguir desenhar ela, tá? Bipiramidal. A ideia da bipiramidal é você ter uma pirâmide de base triangular para cima e para baixo. Então, eu vou ter assim, ó, fósforo, um cloro, outro cloro, outro cloro. Se vocês olharem entre os átomos de cloro, você tem um triângulo. E daí aqui você tem um terceiro cloro ali e outro cloro aqui. Ah, então, é mais ou menos, vamos tentar rabiscar aqui, depois eu apago, tá? Olha só, é como se eu pensasse isso aqui, ó. Isso aqui é minha base, e agora eu ligo aqui, ó. Tá? Ficou feio de ver, mas essa é a ideia, que eu tenho uma pirâmide para baixo, e o mesmo eu vou ter para cima, né? Vamos apagar aqui ela para baixo, ó. E eu vou ter o mesmo aqui para cima, ó. Vai ficar mais fácil de visualizar, talvez. E aí eu tenho uma pirâmide para cima também. Então, um caso onde eu tenho, novamente, né, uma geometria um pouquinho diferente, a minha geometria bipiramidal. Só apagar aqui as linhas em amarelo. E a gente tem aí, então, essa geometria. E o outro caso que nós temos, de geometria especial, assim, dessas mais complexas, que a gente aborda no primeiro ano, é o hexafluoreto de enxofre, o SF6. Vamos lembrar que no SF6, a gente já comentou que ele foge ao octeto também, né? O enxofre tem 6 elétrons, então olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu vou ligar 6 átomos de flúor, que tem 7 elétrons cada um. Só colocar os elétrons aqui. Aí, coloquei todo mundo. Agora eu vou fazer a ligação covalente comum aqui, é o simples, né? Repara que eu estabilizei todos os átomos de flúor. O enxofre também passou do octeto, né? Chegou a ir a 12 elétrons na camada de valência. E agora a gente pode pensar, então, que nós temos aí uma molécula onde a gente vai ter uma geometria diferente. E o nosso formato ele vai ser isso aqui, ó. Então, isso aqui é chamado de octaédrica. Dá para visualizar de novo o formato da estrutura? Aqui, ó. Imagina que você tem essa estrutura e aí você tem isso aqui, ó. Então você tem, na verdade, um retângulo, né? Com um balão para cima e para baixo. É como se fosse o balão de São João. O formato da octaédrica é o formato do balãozinho lá de São João. Então, uma outra estrutura diferente aí para a gente avaliar. Essas são as nossas geometrias moleculares. Essas são as geometrias que a gente precisa conhecer aí. E elas estão aqui resumidas. Olha só, com duas nuvens. A gente tem, então, uma geometria linear, o ângulo é de 180, desde que não tenha par de elétron aqui, né? Com três nuvens, não tendo par de elétron isolado, par de elétron não ligante, eu tenho 120, eu tenho uma trigonal plana. Se tiver um par de elétrons sobrando, caso que aconteceu lá no NH3, por exemplo, não, acontece no O3, a gente tem aqui uma geometria angular. Se tiver 4 átomos ou 4 nuvens ao redor, eu posso não ter nenhuma sobrando, a tetraédrica, a gente fez o CH4, posso ter o NH3
com uma nuvem sobrando, que a gente viu que era piramidal, e posso ter a água com duas nuvens sobrando. Aqui dá para vocês verem aquela história que eu falei, ó, de estar para frente, né? Repara aqui que dá para ter uma noção legal da dimensão. O ângulo de 104,5, aproximadamente 105 graus, tá? Ou 109 na tetraédrica, ou 107 na piramidal. Aqui, com 5 nuvens, a gente consegue ter essa ideia, então, que eu falei ali da bipirâmide, né? Brinquei ali de montar, ó, ela aqui fica mais fácil de visualizar. Tem dois ângulos na bipirâmide, tá? Um de 90 entre quem está no plano e o de baixo e de cima, e nos de plano aí 120 graus, trigonal. E no octaédrico a gente tem todos os ângulos de 90 graus. O legal aqui é lembrar de levar sempre em conta o átomo central para determinar a geometria. Tarefa para vocês. Algumas moléculas para montar. A letra P é como desafio, tá? A letra P aí tem um trabalho um pouquinho maior para montar, então tenta montar. Algumas aqui a gente já montou, algumas vocês têm dicas para montar. Façam essas letras todas. Outra coisa, se você quiser, você pode julgar a geometria por aqui. Tá? O que é isso? Aqui, ao invés de olhar o número de nuvens eletrônicas, você vai olhar o número de átomos que existe no teu composto. Então, por exemplo, vou pegar aqui, ó. Se eu tenho uma molécula de C... Opa, deixa eu trocar a cor aqui, né? De CH3Cl. Minha molécula tem 4 átomos. Bom, então eu sei que eu vou olhar aqui, ó. Carbono faz 4 ligações, tem 4 ligantes, então não vai sobrar átomo, elétron livre, perdão, ao redor do átomo de carbono. Então eu tô nessa linha aqui, ó. Aí, só vamos pegar a linha certa, né? Aqui, ó. CH3Cl. Eu tenho 5 átomos ao todo, né? Carbono, 3 hidrogênios e o cloro. Então eu já sei que a minha molécula ela é tetraédrica. Se eu pegar uma molécula agora, ó, NH3. O NH3 eu tenho 4 átomos ao todo. Quando eu monto o NH3, eu sei que sobra um par de elétrons lá no ligante no nitrogênio. Então, eu tenho 4 átomos, estou aqui. Sim, sobrou um par de elétrons no ligante. Repare que vou precisar saber fazer a ligação de Lewis, ou a ligação eletrônica. Sobrando um par de elétrons, a minha molécula é piramidal, e aí tem um exemplo aqui, por exemplo, ó, o NH3 está aqui. Então, usar essa tabela pode te ajudar se você não quiser olhar por nuvens eletrônicas. Só lembra que aí você olha o número total de átomos e não o número de nuvens, que foi o que eu comecei a fazer ali, e por isso que eu estava colocando o CH4 aqui. Tá? Vim fazendo por nuvem, tem que lembrar de trocar aqui e olhar pelo número de átomos. Isso aqui é uma ideia, pode te ajudar bastante, tá? Para fazer isso mais rápido, para não precisar ficar se preocupando tanto. Galera, página 88 e 87, só o 2, o 4, o 5 e o 6. E daí da 89 e da 90 todos, tá? São 10 exercícios, façam todos eles, vocês têm 14 exercícios aqui, por isso que eu não pedi nada dos estudos. E aí no atendimento na sexta a gente vai corrigir os exercícios, então, aqui dessa aula, e tirar as dúvidas, montar algumas moléculas. Gente, grande abraço para todo mundo aí, muito obrigado e até a próxima.